Olá, terceiro ano barra cursinho, tudo bem com vocês? Então, seguinte, moçada, meninas bonitas, essa aula é a nossa primeira aula do segundo bimestre, tá? Relembrando que o primeiro bimestre foi fechado na semana passada, essa vai ser a nossa primeira atividade em relação ao segundo bimestre. Então, dando continuidade aí na nossa apostila de química, o nosso tópico são hidrocarbonetos aromáticos e reação dos derivados benzênicos. Lembrando que no finalzinho aí, eu vou soltar via plataforma os exercícios para vocês fazerem referente a esse assunto que a gente vai entrar hoje, ok? Então, vamos lá. Hidrocarbonetos aromáticos. O que são os hidrocarbonetos aromáticos? Eles são compostos orgânicos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Isso a gente já falou muito em química orgânica. Porém, eles têm alguns requisitos para serem um anel aromático. Como, por exemplo, ele tem que representar como uma estrutura básica um anel. Aqui a gente tem 3 tipos de anéis. Qualquer uma dessas representações está correta, certo? Então, a gente tem que ter uma estrutura de cadeia fechada, ou seja, um anel. A gente tem que ter 6 átomos de carbono e 3 ligações duplas. Então, isso é uma característica de um anel aromático. Ele é usado como solvente na fabricação de inúmeros compostos orgânicos. O principal precursor, né, o principal aromático utilizado, que a gente deriva outros compostos dele, é o benzeno. Essa estrutura que está aqui embaixo, por exemplo, é a estrutura do benzeno. E ela é muito importante para os hidrocarbonetos aromáticos, ele é a base dos hidrocarbonetos. Isso quer dizer que para um composto ser classificado como hidrocarboneto, então ele tem que ter pelo menos um benzeno. E um benzeno é o que preenche todos esses requisitos aqui que a gente falou. Então aqui a gente tem um benzeno e todas essas formas de representar um benzeno está correto, certo? Aqui, por exemplo, a gente tem o exemplo do naftaleno. O naftaleno é a nossa popular naftalina. Para quem não conhece, é aquele negócio que vó costumava deixar na gaveta para espantar traça, para espantar barata, que tem um cheiro bem característico, que ou você ama ou você odeia. Então, isso é o naftaleno, tá? Agora, olhando aqui um pouquinho a estrutura do naftaleno. O naftaleno, ele é um hidrocarboneto aromático que é composto por 2 estruturas aromáticas. Então, o que a gente consegue notar? Que há o compartilhamento de ligações duplas e carbonos para que ele possa atingir os requisitos para ser um composto aromático. Então, no slide anterior, o que eu disse? Que ele precisa ter pelo menos 6 carbonos e 3 ligações duplas. Então, notem aqui na estrutura do naftaleno. Ele é composto por 2 estruturas aromáticas. Aqui, ó, nessa parte, eles compartilham 2 carbonos e eles também estão compartilhando uma ligação dupla, para que consiga manter a estabilidade desse composto e para que esse composto seja classificado como um composto aromático. Então, conforme eu também falei no exemplo anterior, todas essas formas de representar um naftaleno estão corretas. Então, aqui tem a fórmula estrutural e aqui tem as outras formas, aqui ó, representando as 3 ligações duplas. Aqui o círculo também representa as ligações duplas. Então, qualquer forma dessas de representação está correta. Aqui a gente tem as principais propriedades do hidrocarboneto aromático. Então, são compostos que geralmente se apresentam em estado líquido, na temperatura ambiente. Então, a gente sempre vai achar eles em estado líquido. Eles apresentam característica apolar. Eles interagem por meio de dipolo induzido, ou seja, eles têm uma fraquíssima interação. Eles são insolúveis em água.
eles são menos densos que a água, ou seja, numa separação de fases a gente vai ter a água por baixo e um composto aromático por cima. Eles possuem pontos de ebulição mais elevados do que hidrocarbonetos de cadeia normal e eles também possuem uma menor massa molar. E eles são capazes também de participar de reações orgânicas de adição e substituição, conforme a gente viu também nas aulas anteriores. Assim como os hidrocarbonetos de cadeia aberta, eles podem fazer adição e substituição, os compostos aromáticos também conseguem fazer adição e substituição. Aqui a gente tem as principais aplicações dos compostos aromáticos. Então, eles são utilizados como combustíveis de avião, eles são utilizados como solventes, como por exemplo na fabricação de esmaltes, fabricação de explosivos, eles podem ser usados como matéria-prima de plásticos, fertilizantes, detergentes e também de processo de vulcanização da borracha, ou seja, de borrachas sintéticas. Aqui a gente tem a obtenção de hidrocarbonetos aromáticos. Então, como que funciona essa obtenção de hidrocarbonetos aromáticos? A principal matéria-prima ela é feita do alcatrão de Aulha. O alcatrão ele é esse líquido escuro e viscoso e os seus principais componentes são o benzeno, o naftaleno e o fenantreno. Então, o que acontece? Esse alcatrão ele vai passar por um processo de destilação, que foi uma das primeiras coisas que a gente viu sobre o capítulo do petróleo, e daí ele vai gerar 3 tipos de subprodutos. Ele vai gerar subprodutos na fase gasosa, ele vai gerar subprodutos de fase líquida, e ele vai gerar subprodutos de fase sólida, tá? Aqui a gente vai aprender como que a gente dá nome para esses hidrocarbonetos aromáticos. Não é muito diferente da nomenclatura dos hidrocarbonetos que a gente viu até agora, porém tem alguns diferenciais que a gente vai ver agora. Os hidrocarbonetos aromáticos, eles não seguem uma nomenclatura específica, como das demais compostos de cadeias carbônicas. Eles são designados por nomes mais particulares. Esses compostos eles estão sujeitos a 2 ou mais grupos substituintes. O substituinte, para quem não lembra, são aqueles caras que vão ficar, são as ramificações, são os caras que vão ficar penduradinho ao longo do anel. Nesse caso, é preciso enumerar o átomo de carbono como forma de indicar onde a substituição ocorre. Lembra? A gente tem que identificar a nossa cadeia principal e depois numerar a partir do momento que a ramificação fique mais próxima. Aí, a gente tem o conceito de orto, meta e para. A gente vai ver um exemplo logo a seguir. O orto é quando eu tenho os 2 grupos e os 2 grupos eles estão muito próximos, as ramificações estão muito próximas. O meta é quando as ramificações estão separadas. E um para são quando os grupos substituintes estão opostos ao anel aromático. Vou mostrar para vocês a seguir. Aqui eu tenho um ortodimetilbenzeno. Então, por que é orto? Note que eu tenho uma ramificação aqui, no meu carbono 1, e depois aqui, ó, no 2 eu já tenho uma ramificação. Então, elas estão em sequência, elas estão muito próximas. Então, a gente fala que é um orto. Um orto, porque a ramificação está próxima. Dimetil, por que dimetil? Porque a gente tem 2 grupos etil. Um grupo etil, 2 grupos etil. Dimetilbenzeno. O meu benzeno, o meu anel, vai ser sempre a minha cadeia principal, ok? Então, aqui ó, a gente já tem um metadimetilbenzeno. Note que aqui ó, eu tenho uma ramificação no meu carbono 1, 2, daí a minha ramificação vai estar no meu carbono 3, ó, 1, 3 de metilbenzeno. Então, eles já não estão tão próximos. Então, isso aqui ó, é um metadimetilbenzeno. As ramificações não estão tão próximas.
Aqui a gente tem um exemplo de para. Isso é um para-dimetilbenzeno. Ou seja, notem que o grupo substituinte está oposto um ao outro. Então, isso aqui ele leva um prefixo para. Então, quer dizer que vai ser 1, 2, 3, 4. 1,4 dimetilbenzeno ou para-dimetilbenzeno. Ressaltando que a nomenclatura é dada pelo termo benzeno, que vai ser sempre minha cadeia principal, após a nomenclatura das ramificações. O anel aromático será sempre a cadeia principal, contando a partir da ramificação mais simples, a seguir de modo que as demais ramificações recebam a menor numeração possível. Aqui no nosso caso, tá? A gente só tem ramificação simples. A gente não tem o exemplo de ramificação composta. Mas lembrando que as demais ramificações recebam a menor numeração possível e a gente tem que sempre começar a contar a partir da ramificação mais simples. Aqui, ó, exemplificando. Aqui, ó, a gente tem uma ramificação não tão simples. A gente tem o quê? Um grupo etil. Então, aqui, ó, a gente tem um para-etilmetilbenzeno. Para por quê? Porque eles estão de lados opostos. Então, ele é um para-etil. Por quê? Porque está começando da ramificação mais complexa. Etil, metil, benzeno, minha cadeia principal. Aqui a gente tem o 1,2 dimetilbenzeno, ou um orto dimetilbenzeno. Ou no caso aqui está escrito um orto chileno, porque isso aqui é um xilol. É um derivado do xilol, daí pode ser também. Mas pode ser ou 1,2 dimetilbenzeno ou um orto dimetilbenzeno, porque as ramificações estão muito próximas uma da outra, ok? Aqui a gente vai ver o conceito de substituição eletrofílica aromática. As reações de substituição em compostos aromáticos, elas ocorrem devido à alta densidade eletrônica do anel. Por quê? Porque a entrada de um elemento substituinte se dá pela afinidade eletrônica dos elétrons que já estão presentes no anel. Então, aqui a gente começa com a halogenação. Numa reação de halogenação, um dos átomos de hidrogênio do anel, qualquer um dos 6 presentes na molécula, tá? Ele é substituído por um grupo halogênio. O grupo halogênio a gente já comentou na aula passada também, qualquer elemento do grupo 17 da tabela periódica. Porém, os mais comuns são o cloro, o bromo e o iodo, na presença de um catalisador. Também já comentei nas aulas anteriores, para que serve um catalisador? Para que uma reação ocorra de maneira mais rápida. O meu catalisador não vai fazer parte do meu produto final, porém, ele é necessário para que a reação ocorra de uma maneira mais rápida. Então, o que acontece? É substituído meu hidrogênio é substituído por um átomo de halogênio na presença de um catalisador. Então, os catalisadores que são mais comuns de ser usados é o cloreto de alumínio ou o cloreto de ferro. E também a gente tem o brometo de ferro se for uma reação com o bromo. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho um benzeno e daí eu vou querer adicionar um cloro, certo? Aqui eu tenho a presença de um catalisador, certo? Eu tenho a presença aqui de um cloreto de ferro. O que vai acontecer? Eu tenho aqui um grupo com 2 cloros. Então, a mesma coisa que a gente viu nas outras reações de adição de cadeia aberta. O meu hidrogênio vai ser substituído por um cloro. O meu hidrogênio que estava aqui vai sair daqui, se juntando com um outro cloro, formando um cloreto de hidrogênio. Então, isso é a minha reação de halogenação.
Aqui a gente tem as reações de nitração e sulfonação. Na reação de nitração, ocorre substituição de um hidrogênio do anel por um grupo nitro. O que é um grupo nitro? É um grupo que é proveniente de um ácido nítrico. Geralmente é esse grupo aqui, ó, NO2. Então, nessa reação, esse grupo nítrico, também temos o ácido sulfúrico concentrado, ele aumenta a rapidez de formação de produtos. Os produtos formados são derivados de benzeno substituído e água. Então, o que acontece? De novo, aqui eu tenho o meu benzeno, aqui eu tenho o meu ácido nítrico, eu tenho um HONO2. Aqui eu tenho ácido sulfúrico agindo de novo como catalisador para auxiliar nessa minha reação. Então, aqui, ó, o meu grupo NO2 vai se ligar ao meu benzeno, o meu hidrogênio vai sair daqui, juntando com o meu HO. Então, juntando um H com HO, eu consigo formar a minha molécula de água aqui. Então, eu vou ter a formação de um nitrobenzeno mais a formação de água. Reação de sulfonação. Ocorre a substituição de um hidrogênio do anel benzênico pelo grupo sulfonila, SO3H, proveniente também do ácido sulfúrico, H2SO4. Daí, os produtos formados é um derivado de um benzeno e também uma água. Então, de novo, tenho o meu benzeno aqui, tenho o meu ácido sulfúrico, HO, SO3H. Então, aqui eu tenho meu ácido sulfúrico. O que vai acontecer? O meu SO3H vai ligar no meu benzeno, o meu hidrogênio que estava aqui saindo, mesma coisa, ligando de novo com o grupo HO e formando a água. Ok? Aqui a gente tem a alquilação e acilação de Fidel-Crafts. O que é essa alquilação e acilação? Um grupo de átomos proveniente de um hidrocarboneto que se forma pela retirada de um hidrogênio é chamado de grupo alquila. Um exemplo é o substituinte metila. Um substituinte metila é um grupo CH3. Então, os aletos de alquila são grupos ligados a um halogênio. Então, de novo, a gente precisa utilizar um catalisador, geralmente cloreto de alumínio, para que essa reação ocorra mais rapidamente. O que vai acontecer? Um átomo de hidrogênio do anel é substituído por um grupo alquila, e esse tipo de reação é denominado alquilação de Fidel-Crafts. O que acontece? Eu tenho o meu benzeno. Aqui eu tenho o meu aleto, ou seja, eu tenho o meu cloreto de metila, que é um aleto de alquila. Então, eu tenho o CH3Cl. Aqui, novamente, eu tenho a presença de um catalisador, que no caso é o cloreto de alumínio. Então, o que vai acontecer? O meu grupo metila, ele vai se ligar ao benzeno. Então, aqui vai ficar metilbenzeno. O meu grupo metila, o meu CH3, ligou aqui. O meu H que estava no meu benzeno caiu fora, juntando com o Cl do cloreto de metila, formando aqui meu metilbenzeno mais cloreto de hidrogênio, certo? Aqui a gente vai explicar sucintamente a reatividade de anéis benzênicos substituídos. Então, por que teve todas essas etapas que eu expliquei anteriormente? Aqui, por exemplo, a gente vai descrever a etapa de como que a gente faz um detergente, por exemplo, tá? Um detergente é um derivado do benzeno. Então, por que é importante a gente ver todas aquelas etapas? A gente vai ver agora. Então, isso aqui é uma etapa para, por exemplo, fazer um detergente. Então, vamos lá. A etapa 1, o que acontece? Acontece a alquilação de Fidel-Crafts, que foi isso que eu acabei de falar. Por quê? Porque eu quero inserir um substituinte no meu anel benzênico. Então, eu tenho um anel, e daí, o que eu preciso para fazer o meu detergente? Eu preciso
colocar uma cadeia carbônica com 12 átomos de carbono. Tá vendo? Então, aqui eu tenho benzeno, aqui eu vou ter uma alquilação, aqui não está evidenciando, mas eu tenho a presença de um catalisador. Então, aqui ó, eu vou ter o dodecilbenzeno. Então, essa é a primeira etapa para eu fazer um detergente. Qual que é a etapa 2? É a sulfonação. Então, eu tenho que fazer a sulfonação desse dodecilbenzeno, obtendo como produto majoritário um ácido para dodecilbenzeno sulfônico. Então, o que acontece aqui? Eu tenho meu dodecilbenzeno. Eu vou ter aqui um processo de sulfonação. Então, eu vou ter aqui, ó, o meu C12 e o H25, porém, com a sulfonação foi adicionado aqui embaixo, ó, o meu grupo ácido, o meu SO3H, certo? Aí, eu tenho uma terceira etapa. O que é essa terceira etapa? É a neutralização do ácido por um hidróxido de sódio, que vem também daquele conceito que a gente estudou no segundo colegial, neutralização de ácido-base. Então, a gente produz um sal para dodecilbenzeno sulfato de sódio, que é um tensoativo. Aqui, ó, é a estrutura que a gente está quase chegando no nosso detergente. Então, eu tenho aqui, eu passei por uma neutralização ácido-base, tá vendo? E aqui eu formei um sódio, eu formei um cátion Na, certo? Aí, note que na etapa 2 da fabricação do meu tensoativo, ou seja, na fabricação do meu detergente, a reação de sulfonação do dodecilbenzeno produz o ácido para dodecilbenzeno sulfônico, substituintes na posição 1 e 4 do anel. Mas por que isso ocorre, uma vez que teoricamente o grupo sulfonila poderia substituir um átomo de hidrogênio em qualquer outra posição do anel aromático? Então, ó, a presença de um substituinte no anel benzênico, como o dodecilbenzeno, muda a densidade eletrônica do anel, facilitando a substituição em determinadas posições do anel aromático. Então, ou seja, onde ele conseguir ter mais afinidade é onde aquele grupo vai entrar. Onde tiver a maior densidade eletrônica, vai ser o lugar mais fácil do grupo substituinte entrar. Então, isso acontece porque os substituintes são capazes de atrair ou repelir a densidade eletrônica do anel benzênico, ok? E aqui, por último, a gente tem os grupos ativadores e desativadores. Então, é um conceito bem simples. Os grupos ativadores são os grupos que vão ter a afinidade eletrônica com benzeno, ou seja, são os grupos que vão conseguir entrar com mais facilidade numa reação de adição. Em contrapartida, os grupos desativadores são os grupos que não têm afinidade eletrônica com benzeno, ou seja, eles vão ter um pouco mais de dificuldade para entrar nesse anel benzênico, ok? Então, entre um grupo ativador e um grupo desativador, o grupo ativador é o que vai conseguir primeiro essa interação com o anel benzeno, certo? Então, a aula de hoje a gente fica por aqui. Esses são os conceitos de anéis aromáticos. Aí, qualquer coisa, vocês sabem onde me achar. Até mais.